Então, olha só, eu vou começar fazendo um desenho aqui no GeoGebra, eu sei que vocês vão falar, pô, professor, lá vai você perder tempo aí com o GeoGebra. Não, calma lá, vamos tentar escrever aqui uma função de segundo grau, vamos ver se vocês me ajudam. Eu quero uma função de segundo grau que lembre isso aqui, ó. Eu devia ter feito ontem, mas eu estava com sono e fui dormir. Olha aqui, ó. Uma função que lembre isso aqui, eu quero esse desenho aqui, para a gente poder fazer essa figura aqui. Olha que legal essa figura. Seria legal, né? Que função que seria essa aqui? O que vocês calculam que é uma função dessa? Um x ao quadrado menos x ao quadrado menos sei lá, uns 3x, não, menos mais, né? Mais um 5, sei lá. Não, mais um 4. Deixa eu ver aqui, 4. Deixa eu ver, será que é isso aí, mais ou menos? X ao quadrado, deixa eu comparar aqui com... queria que abrir um pouco mais aqui, né? Talvez se fizer assim um x ao quadrado vezes 0,25, deixa eu ver. Não, aí você me ferra, né? Menos 0,25 me ferrou aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui. Não, também não. Deixa eu voltar aqui o x quadrado. É mais ou menos aquilo ali, turma. Então. Só que eu queria mexer nesse negócio aqui, né? Deixa eu ver aqui. Porque ela abaixou muito, então talvez deixa eu colocar aqui só 24 aqui, sei lá, 0,25. Fala. Mestre, uma sugestão. Pode falar. Elias? Estou te ouvindo. Tenta colocar x menos, sei lá, x menos 3, tudo isso ao quadrado. Você tem razão. Coisa. Isso, você tem razão. Grande, Max, x menos 3 ao quadrado, mais alguma coisa, exatamente. Mais 4, por exemplo. Enter. Olha só, muito legal. É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo que eu queria, valeu. É que isso aqui eu acho que talvez nem seja uma função de segundo grau, eu não sei, né? Tá meio deformado aqui. Não. Às vezes não é de segundo... Tá vendo que ela tá meio abaulada aqui, assim? Então não vai ficar igualzinho, mas pelo menos vai dar uma ideia ali do que o cara tá fazendo, né? Mas muito obrigado, Max, valeu. Vou deixar isso aqui, sim. Aqui já tá bom. Aqui já tá bom, para o que eu quero mostrar. Aí você diz agora na frente do x menos 3 ao quadrado, multiplica por 5. Ou aqui dentro do parênteses. Ou aqui dentro do parênteses seria. Fora do parênteses. Fora do parênteses. Eu acho que é fora do parênteses. Deixa eu ver aqui, 0,25. Aê, valeu. Isso, vai abrir. Vai abrir sem abaixar, né? Abre sem abaixar, não? Muito bom, muito bom. Muito bom, valeu. Tranquilo, mestre. Não, pô, olha, 0,05. Agora já ficou bem parecido ali. Olha, muito legal. Deixa eu ver aqui. Ficou bem parecido. Isso que eu queria. Tá ótimo. Aqui, ó, é o seguinte, eu queria só dar uma... Isso, aqui, puta, aqui tá ótimo, era isso aqui. Acho que nem vou tentar fazer melhor do que isso aqui, já tá salvo, né? Gravar. Isso. Aí vou fazer o seguinte, vou colocar 2 pontos nessa parábola, ponto em objeto. Coloca um ponto, deixa eu tentar imitar ele aqui, um ponto mais ou menos aqui, e um ponto mais aqui para cima. Aqui, ó, pronto, tá aqui. Na verdade, ele colocou 3 pontos, colocou um mais para cá também. Pronto. Aí a gente pega, tá aqui, os 3 pontos, todo mundo tá vendo aí. Tá aqui. Aí vou colocar uma reta perpendicular. Agora vocês aguentam um tempinho aí para a gente montar a figura. Reta perpendicular aqui, reta perpendicular aqui, reta perpendicular aqui. E depois também as perpendiculares para cá. Para cá, para cá. Puta, agilidade mental do Max ali para perceber o negócio. Fiquei impressionado aqui com o negócio, mas deu certinho. Agora aqui, deixa eu ver aqui essa figura. Isso, vamos colocar pontilhado, né? É um estilo melhor aqui. Para não ferrar muito a figura aqui, ó. Isso, assim. Exatamente, tá indo. Agora, a gente precisa pegar os pontos, olha só, esse ponto a gente vai chamar de A, esse de X, esse de B. Porque aí eu já posso voltar ali na primeira página e dar a explicação em cima dessa figura, entendeu? A, X e B. Então, ponto na interseção aqui, rapidinho. Ponto na interseção dessa aqui com essa.
vai ser o ponto A, dessa com essa aqui vai ser o ponto X, e dessa com essa aqui é o ponto B. E aqui você tem, não, peraí, aí você tem o ponto da interseção dessa aqui com o eixo Y, F de A, você tem esse aqui com o eixo Y, F de X, e esse aqui com o eixo Y, que é o F de B, certo? Aí, o que mais que falta montar aqui? Esses três segmentos. Deixa eu fazer os segmentos, aí acabou. Segmento faz esse com esse com esse, e, finalmente, esse com esse aqui. Aê! Valeu! Então, eu vou até tirar aqui o rótulo, porque não precisa, né? Tira isso, muito bom. Aqui, só que agora aqui eu vou ter que dar nome aqui, hein, turma? Aqui vocês vão ter que aguentar a mão aí. Aqui nós vamos chamar de A, vamos chamar isso aqui de A, né? Vamos aumentar um pouquinho para todo mundo poder ver, 1.5. Mas aí fica mais fácil que eu só copio, né? Só copio aqui, ó, Ctrl C, Enter, ali, já apareceu o Azinho ali. Acho que eu vou colocar 2 para ficar maior. 2, Enter, olha lá, Azinho. Aqui, esse aqui a gente chama de X, só Ctrl V aqui, ó, e troca para X, e Enter. Esse aqui a gente chama de B, acabou. Ctrl V, B, pronto. Agora nós conseguimos mais ou menos reproduzir aqui a figura do livro. E esses três pontos aqui são F de A, F de X e F de B. Rapidinho aqui, F de A, já vou dar um Ctrl C, Enter. Isso, será que dá para passar para o lado de cá? Para não ferrar muito. Aqui, F de X, Enter. E aqui F de B. Fez a figura aqui. Tá lá. Enter, F de B. Acabou. E eu queria só para fechar, colocar eles em azul aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Aqui, e esse aqui. Colocar tudo em azul. Vamos ver se dá. Aê, faltou só esse aqui. Esse aqui também tem que ficar azul. Tá ótimo. Vou até salvar aqui antes que eu perca. Tá joia. Ó, vamos ver se vai acontecer o que eu estava imaginando aqui. Não foi, não aconteceu. Mas, bom, aqui tá bom. Aqui já tá bom acontecer isso. Deixa eu ver essa aqui. Aí, putz, que lindo ficou, turma. Mas é mais dinâmico do que só ficar olhando no livro, né? Mais dinâmico, dá um dinamismo maior. Esses pontos aqui também não precisa ficar aparecendo o nome deles, não. Deixa eu só tirar aqui. Aqui. Isso, esse aqui também não. Perfeito, tá aqui. Já podemos voltar para o livro. Então, fizemos uma figura de uma função convexa. Tá certo? Agora, vamos ver o que significa essa convexidade. Muito obrigado, Max. Que fique registrado aí o meu agradecimento. Peraí, falta tirar aqui os rótulos desses negócios aqui também. Pronto, rapidinho. Puta, agora ficou perfeito aqui. Gravar. Acabou. Então, voltando aqui para o livro, qualquer momento a gente já pode, voltar nessa figura aqui para ver o que ele está falando, né? Beleza, tudo bem. Ele, voltando aqui para a primeira página, diz o seguinte, ó, funções convexas. Se A diferente de B, a reta que liga os pontos Azinho, Azão e Bzinho, Bzão no plano R2 é dada por essa equação aqui, o conjunto dos pontos dada por essa equação. Aí, me permita só voltar aqui na figura e já que ele falou esse Azinho, Azão, vou colocar aqui, ó, Azinho, Azão. Aí acho que fica legal. Deixa eu ver se eu consigo, nesse ponto aqui que eu tinha tirado o rótulo, já que ele chamou de Azinho, Azão, né, eu tinha me esquecido disso. Vou colocar aqui, ó, Enter. Olha lá, Azinho, Azão. Só que, vamos colocar aqui para destacar um pouco mais, vamos colocar em vermelho. E esse ponto aqui é Bzinho, Bzão. Deixa eu copiar aqui desse, né, para não perder tempo. Aqui, copiar, colar. Esse aqui é o Bzinho, Bzão. Então, presta atenção no que ele está falando ali. Bzinho, Bzão. Aqui. Enter. Tá lá, vermelho. Vamos deixar em vermelho aqui, cor vermelho. Ótimo. Então, aqui ele diz o seguinte, voltando ali no texto.
Se A diferente de B, realmente, olha aqui o ponto A, olha aqui o ponto B, são diferentes, essa parte tudo bem. Se A diferente de B, a reta que liga os pontos, Azinho, Azão e Bzinho, Bzão. Azinho, Azão está aqui, Bzinho, Bzão está aqui em cima. Aí ele está falando de reta, né? Não está nem falando de segmento. A gente vai prestar atenção mais no segmento, mas já que ele falou reta, você pode imaginar uma reta aqui também, ó, que vai daqui até aqui. Aí a reta, tá? Deixa ela assim deixa ela assim menos grossa do que o segmento para você perceber a diferença aqui dos dois. A reta aqui indo se prolongando para sempre e o segmento só entre os dois pontos. Mas tudo bem. Então essa reta que liga os pontos Azinho, Azão e Bzinho, Bzão no plano R2 é o conjunto dos pontos x, y percent R2 tais que aí vocês têm que lembrar um pouquinho a questão da equação da reta, né? O que seria isso aqui? Isso aqui seria aquele y igual a um ponto mais inclinação da reta, y igual a um ponto aqui, mais m, a inclinação, x menos a coordenada do ponto, né? Y igual a y0 mais m, x menos x0. É isso que... Vamos colocar na lousa para ver de onde ele tirou isso aí. É uma formulinha de ensino médio, né? Deixa eu passar um traço aqui. Mas importante, claro, é a fórmula é a equação da reta. Ele partiu aí do... Deixa eu colocar aqui o título só, né? Para a gente... funções convexas, funções convexas. Tá? Ali ele está partindo do seguinte: se eu considero dois pontos, eu tenho o ponto Azinho, Azão, e o ponto Bzinho, Bzão, ambos pertencem ao plano R2. Aí eu lembro lá do ensino médio e percebo o seguinte, olha, no ensino médio a gente via que y menos y0 igual a m x menos x0. Né? É a equação da reta se você considerar que o ponto x0, y0 pertence à reta R, tá certo? E m é a inclinação, também a gente chama lá de coeficiente angular, né? Coeficiente angular. É isso aqui. Então, você já tem dois pontos onde ela passa. Então, você pode pegar esse A como x0 e esse Azinho como x0 e Azão como y0, mas você também pode pegar Bzinho como x0 e Bzão como y0, dá certo também. Então, no primeiro caso, pegando o Azinho, Azão, ficaria assim a equação da reta, né? Porque ficaria y menos Azão igual... Qual que é a inclinação da reta, M? O coeficiente angular. B menos A sobre... Bzão menos Azão sobre Bzinho menos Azinho. Vamos para a figura. Olha lá, Bzão, que é o F de B, né? Menos Azão, que é o F de A, seria F de B menos F de A, que é esse tanto aqui, né? É esse tanto aqui, dividido por B menos A, que é esse tanto aqui. É a tangente aqui do ângulo, é a inclinação da reta, é o M. Então, fechou. Então, eu coloco aqui, aqui no caso eu estou pegando, cadê? Vamos voltar aqui no livro. Isso, B menos A seria F de B menos F de A, ele colocou B menos A, tudo bem. A mesma coisa, B menos A, Bzão menos Azão, Bzinho menos Azinho. Esse é o M. X menos x0. Se o meu y0 foi o A, o x é Azão, o x0 é o Azinho. Então, aqui vai ficar x menos A. Beleza. Agora, ele escreve aqui embaixo, ó, ou equivalentemente, e escreve essa outra equação. Ele simplesmente foi nesse outro ponto aqui, né? Foi nesse outro ponto. Veja, o coeficiente angular M continua o mesmo. Né? Mas para fazer o papel do y0 e do x0, que eu posso mudar, porque ele tem que ser um ponto da reta R, mas não um ponto específico. Eu posso pegar um ponto qualquer. Então, como eu estou falando dessa reta aqui, então eu posso pegar esse ponto aqui, está nela. Eu posso pegar esse ponto aqui também, está nela. Qualquer um dos dois. Então, o que eu faço? Eu posso escrever também, equivalentemente, vai ser também a equação da mesma reta R, se eu escrever y menos bzão, y menos y0, igual a b menos a, bzinho menos azinho, x menos b. Fechou. Tá certo? Aqui dá certo também.
que vai sair essa segunda equação aqui. Tá? Beleza, então ele começou o capítulo, a sessão, imaginando 2 pontos no plano, que são aqueles vermelhos ali que a gente marcou, e imaginando qual que é a equação da reta que está ali passando por esses 2 pontos. E ele já até observou que daria para escrever essa equação da reta desses 2 jeitos aqui. Tá? Vamos ver, o Max está me ouvindo aí? Max, isso que eu falei está certo, da equação da... Talvez o Max esteja mais familiarizado, né? Não sei, ele talvez dê aula no ensino médio, eu não tenho certeza. Está correto isso que eu comentei da equação da reta, né? O que você achou? Não está muito furado não, né? Não sei se ele está ouvindo, talvez ele tenha saído. E depois ele responde aí. Quando se tem uma... Aí, vamos lá, vamos continuar aqui. Quando se tem uma função f de x em r... Vocês estão... Será que caiu esse negócio aqui? Vocês estão aí, né, turma? Alguém está me ouvindo aí? Pode ser que tenha caído. Alguém está me ouvindo aí? Sim. Ah, não, o pessoal está aí. O pessoal está aí. Não, tá jóia. A Luísa Angelina brigou, ela chegou aí. Ó o Max. O Max está tentando... Acho que ele está com algum problema no microfone. Quando se tem uma função f de x em r, definida no conjunto x, contido em R, e são dados os pontos A, B pertencente a x, aí ele já fala do segmento. Tá? Segmento de reta que liga os pontos A, F de A e B, F de B, aí ele está falando aqui desse segmento aqui, ó. Vamos colocar ele em azul aqui, ó. Ó lá, deixar ele em azul para destacar aqui. Em azul, deixa eu ver, deixa em azul. Tá lá. Esse segmento aqui. Tá? Agora ele está falando desse cara aqui. O segmento de reta que liga os pontos AF de A, Azinho, F de Azinho, é o Azinho Azão. E BF de B, é o Bzinho Bzão, tá aqui. Esse segmento azul que liga os 2 pontos, ele é chamado, pertencente ao gráfico de F, será chamado de secante AB. Ele não é uma tangente, claro, ele é uma reta, ele é um segmento que está em cima de uma reta secante ao gráfico. Uma reta que está cortando o gráfico aqui em 2 pontos. Né? Uma reta secante, não tangente. E aqui ele está chamando de secante o segmento, só essa parte que está entre os 2 pontos vermelhos aqui. Tá? Isso vai ter uma relação com a questão das funções convexas? Vai ter uma relação direta, essa secante aí com as funções convexas. Tá? Seja aí contido em R um intervalo. Poderia ser esse aqui, do A até o B, o I. Tá certo? Poderia ser esse intervalo aqui do A até o B, sem problema. Para você imaginar na sua mente. Né? Seja aí contido em R um intervalo. Uma função f de em R se chama convexa quando seu gráfico se situa abaixo de qualquer de suas secantes. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Olha aqui o gráfico verde. De fato, esse gráfico ele está para baixo da secante. Olha, a secante está para cima. Então, essa é a ideia de função convexa. Claro, não apenas de uma secante. Né? Veja bem a frase que ele falou, quando o seu gráfico se situa abaixo de qualquer de suas secantes, aqui dentro desse intervalo. Então, eu poderia, por exemplo, ignora um pouco essas duas aqui, né? Essas duas, por enquanto, a gente não está prestando atenção. Mas eu poderia pegar, por exemplo, aqui, ó, joga esse negócio para cá para não atrapalhar. Eu poderia pegar essa secante, poderia pegar essa, qualquer uma que eu pegar aqui, ó, fixa a sua atenção na azul. Qualquer uma que eu pegar, qualquer secante, ó, vamos dizer que o meu Bzinho aqui esteja no 15. Vamos dizer que meu intervalo aqui, só para título de exemplo, né, seja aqui do 2 até o 15. Qualquer secante que eu pegar aqui entre 2 e 15, posso pegar essa, olha bem para o azul. Qualquer secante que eu pegar entre o 2 e o 15, o gráfico da secante aqui do segmento azul está para cima do gráfico da função, desse verde aqui. Ou dito de outro modo, o gráfico da função está para baixo da secante. Então, você está diante de uma função convexa. Essa aqui é a ideia. Tá? Bom, uma função chama-se convexa quando seu gráfico se situa abaixo de qualquer de suas secantes. Em termos precisos, a convexidade de f se exprime assim: x entre A e B, x entre A e B, e no domínio, né, às vezes pode ser que o domínio não é exatamente aqui entre o A e B, pode ser que o domínio esteja pegando só um trecho aqui, né, então, x dentro do intervalo AB, e ao mesmo tempo dentro do domínio, para você poder fazer f de x, implica que o gráfico da f de x, o valor da f de x, vai estar para baixo, abaixo
menor ou igual que o gráfico do segmento secante, que é justamente esse aqui, ó, que ele pegou. Ele pegou esse aqui. Ele trocou o Azão por F' de A e trocou o Bzão por F' de B. Aparecia Azão aqui e aqui, ele trocou por F' de A, F' de A. Aparecia Bzão aqui, ele trocou por F' de B. E pela figura você vê por que ele fez isso, porque o Azão é o F de A. O Bzão é o F de B. Então, pode trocar sem problema nenhum. Então, quer dizer, vamos passar isso aqui na lousa, que isso aqui é importante, é a definição. Né? Só que eu vou ter que subir aqui. Vou ter que subir. Então, o que a gente pode já registrar aqui? A gente pode registrar o seguinte. Colocar exatamente essa frase aqui. Ó. Uma função f de R se diz convexa. Uma função f, dois pontos, de I em R, de I em R, se diz convexa, vou até destacar aqui a palavra, né? Quando o seu gráfico se situa abaixo de qualquer uma de suas secantes. Quando o seu gráfico se situa está abaixo de suas secantes. Agora, em termos de uma fórmula matemática, seria isso aqui. Vamos botar em amarelo para destacar. X entre A e B, X entre A e B, e X pertencente a I, implicam que o gráfico, o que seria essa parte do gráfico? Seria o valor f de x. O que significa abaixo? Significa menor ou igual. O que significa uma secante? F de A mais, aí vem a inclinação da reta, f de B menos f de A, dividido por B menos A. Tudo isso vezes x menos A. Se você pegou para fazer, lembra daquele negócio do y0, né? Aqui, também, outra coisa que ele... sim, não, tá igualzinho, é a mesma fórmula aqui, pensei que tinha mais um detalhe, mas não tem. É a mesma fórmula, tá certo? Agora, o professor, ele tinha escrito duas fórmulas aqui de secante, não poderia usar outra aqui com f de b, x menos b? Pode, tanto que ele escreve aqui depois, ó. Você pode também, ou, né, alternativamente, equivalentemente, você também pode escrever assim, A menor que x, menor que b, e x pertencente a I implicam que f de x está menor ou igual que f de b mais f de b menos f de a. F de b menos f de a. B menos a. F de B mais F de B menos F de A, dividido por B menos A, X menos B, porque aqui ficou F de B. Isso, tá certo. Essas duas inequações aqui são equivalentes, para você dizer que a função é convexa, tá certo? Convexa, aqui. Bom, ok. Vamos voltar ali para o livro. Deixa eu perguntar para a turma se eles estão ok. Vocês estão se sentindo ok com tudo isso que eu estou falando, turma? Vocês estão se sentindo ok? Tinha caído a conexão do meu celular. Não, tudo bem. Max, não sei se você está conectado aí, que eu tinha perguntado para você, era se aquilo ali que eu discuti da equação da reta está de acordo com o que você está acostumado a ver. Felipe Gonçalves aqui, o pessoal está prestando atenção. Pode falar. Sim, tá tranquilo, mestre. É isso mesmo, né? Depende do ponto de referência. Você é B, BA, né? Isso, depende do ponto de referência. Exatamente o que eu estava falando. Uhum. Então o cara pode pegar reta B, BA é a mesma. A reta, isso, a reta é a mesma. Por isso que ficou duas. Agora, tem um negócio aqui que pode causar uma confusão, que é o seguinte. Tá, tudo bem, professor, se a função é convexa, então f de x menor ou igual que isso, f de x menor ou igual que isso. As duas são equivalentes.
Aí o cara vem com essa linha de desigualdades aqui, ainda mete um asterisco aqui, ó. Depois ele vai usar isso aqui lá na frente, não tem nada a ver esse asterisco aqui. Ele coloca essa linha de desigualdades, que é o seguinte, portanto, f de em R é convexa no intervalo I, C e somente C valem essas desigualdades, né? Aí o aluno pode se confundir. Eu vou dar um toque aqui antes da gente escrever, que é o seguinte. Essa primeira desigualdade aqui, vamos uma de cada vez. Essa da esquerda, da onde que ela poderia vir? Ela poderia vir dessa primeira aqui, ó. Por quê? Vamos pegar essa primeira desigualdade, vamos voltar aqui para a lousa. Você pega a primeira, vamos chamar essa aqui, por exemplo, de, sei lá, 1, e vamos chamar essa aqui de 2. Se você pegar a desigualdade 1, o que acontece com ela? Você pode pegar 2 pontos. Você passa o f de A para o lado de cá, f de x menos f de A, bom, f de x menos f de A fica menor ou igual que f de B menos f de A dividido por B menos A. B menos A. Vezes x menos A. Aí, beleza, o x menos A está aqui multiplicando, passa ele dividindo para lá. Aí, isso seria equivalente a escrever o seguinte, f de x menos f de A dividido por x menos A. Aí fica menor ou igual que f de B menos f de A, f de B menos f de A, dividido por B menos A. B menos A. Aí você olha para essa desigualdade aqui que eu acabei de escrever, f de x menos f de A sobre x menos A. F de x menos f de A sobre x menos A. F de x menos f de A sobre x menos A. Menor ou igual. B menos A, B menos A. F de B menos f de A, B menos A. B menos A, B menos A. Essa desigualdade aqui, ela veio diretamente dessa desigualdade aqui. Agora, e essa desigualdade aqui? Será que ela vai vir diretamente dessa? Bom, se você for trabalhar dessa mesma forma que eu fiz com a 1, você for trabalhar com a 2, você vai ter que prestar atenção na sutileza. Por quê? Porque vai ficar f de x menos f de b. Até aí tudo bem. Menor ou igual. Aí fica do lado de cá. F de b menos f de a. F de b menos f de a. Dividido por b menos a. Vezes x menos b. Aí, se você for fazer esse mesmo próximo passo igual, só passar dividindo, você vai perceber que, por hora que eu passo dividindo, fica f de x menos f de b, aí bugou. Aí buga a mente. Porque passou aqui x menos b menor ou igual que f de b menos f de a dividido por b menos a. B menos a, tá lá. Tá lá. Aí você vai falar, puxa, mas essa desigualdade não tem nada a ver com essa, tá ao contrário. Na verdade, é f de b menos f de a sobre b menos a que fica menor ou igual ao x menos b, x menos b. Aqui está o x menos b menor ou igual, e agora? Então, preste atenção aqui, ó. A saída para isso é a seguinte. Por que aqui deu certo e aqui deu errado? Pelo seguinte, aqui, lembra desse detalhe, ó. O x é maior que o a, porém o x é menor que o b. Então, o que acontece é o seguinte, quando esse x menos a, como o x é maior do que a, ele é positivo. E quando você está numa desigualdade e multiplica os dois lados, ou divide os dois lados por um número positivo, a desigualdade não se altera. Agora, como o x é menor do que b, o x menos b é um número, na verdade, negativo. Então, nesse momento aqui que você passou ele dividindo para o outro lado, na verdade, você dividiu os dois lados por x menos b, você estava dividindo por um número negativo. Então, o correto, não sei se vocês estão concordando com a minha linha de raciocínio, seria, beleza, passa o x menos b dividindo, mas inverte a desigualdade. E observa que x menor que b implica que o x menos b é menor do que zero.
e, portanto, no momento que você fez isso, você teve que inverter aqui a linha de desigualdade. E agora ficou esse f de b menos f de a dividido por b menos a, que é o que está aqui no meio, menor ou igual que o x menos b, x menos b. Menor ou igual que o x menos b, x menos b. Então agora, quer dizer, ele pegou essas duas que a gente tinha estabelecido como equivalentes para definir a função convexa e juntou tudo numa linha de desigualdade só. Numa linha de desigualdade só. Tá? Então ficou, vamos escrever essa linha aqui. Então ficou, aqui já foi, eu vou até apagar, né? Para não atrapalhar aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Isso aqui eu estava só rascunhando ali a derivada, né? Então temos, né? Então, vírgula, como ele diz aqui, f de i dois pontos em R é convexa no intervalo i, C e somente C, f dois pontos de i em R é convexa em I, C e somente C, aí vem essa linha de desigualdade agora. F de x menos f de a, vou botar em amarelo aqui, ó, né? X entre A e B, x pertencente a I, implica que f de x menos f de A dividido por x menos A menor ou igual que f de B menos f de A, f de B menos f de A, dividido por B menos A. E agora você vai ver aquele desenho que a gente fez no GeoGebra ali. Ó. Nós vamos interpretar isso aqui. De menor ou igual que f de x menos f de B, f de x menos f de B, dividido por x menos B. Quer dizer, isso aqui também caracteriza a convexidade. Quer dizer, você pode caracterizar a convexidade da função com isso aqui, com 1. Você pode caracterizar a convexidade da função com 2. Você pode caracterizar a convexidade da função, já que a gente chamou ali de 1 e 2, vou chamar isso aqui de 3. Em 3. Você tem 3 caracterizações de função convexa. Né? Do ponto de vista aqui algébrico, aqui, de conta. Né? Do ponto de vista gráfico, é isso aqui. A secante está sempre para cima do gráfico, função convexa. Tá? Agora, olha só o que ele diz dessa linha de desigualdade que a gente acabou de escrever. Em primeiro lugar, qualquer uma das duas desigualdades acima implica a outra. Tem essa frase aqui. Aí, isso aqui pode ficar como um exercício para vocês, mostrar isso aqui, para mim também, né? Mostrar que essa desigualdade implica naquela, essa implica na outra. Bom, eu não cheguei aqui dessa forma. E como vocês viram na lousa, eu não cheguei aqui partindo de uma e tirando a outra. Eu vim de cada uma dessas duas aqui que ele tinha colocado antes e cheguei nessa aqui. O que elas significam? Essas desigualdades aqui que ele acabou de escrever e chamar de asterisco. Elas significam que, para x entre A e B, a secante AX, aqui na nossa figura, vamos lá, agora sim, vamos voltar aqui, ó. A secante AX, o que a gente pode fazer para destacar isso aqui? Sei lá, meter um laranjão aqui. Deixa eu ver aqui. Essa secante aqui, AX, para destacar, até porque o laranja é uma cor oposta do azul, né, na teoria das cores, acho que ficou bom. Aqui botar laranja também. Aqui. Só que ficou diferente esse aqui, né? É o de cima aqui que eu coloquei. Essa secante AX, olha lá, vamos voltar ali na frase, significam que, para x entre A e B, a secante AX tem menor inclinação, tem inclinação menor que a secante AB. E essa secante AB, por sua vez, tem uma inclinação menor do que a secante XB. E você vê que independente do ponto, ó, qualquer ponto que eu pegar, essa secante AX não está tão inclinada quanto a secante AB. A secante AB está mais inclinada. A secante AB é essa azul aqui. E a secante XB está mais inclinada ainda. Ou seja, isso é uma característica de função convexa. Função convexa, se você liga aqui uma secante de um ponto até outro, e você faz aqui um ponto intermediário, estabelecendo duas outras secantes, que são essas laranjas, a primeira, a AX, vai estar sempre menos inclinada que a grandona, azul, AB.
que por sua vez vai estar menos inclinada que a xb. Em qualquer outro tipo de função que não seja convexa, não necessariamente isso aqui acontece. Mas nas funções convexas sempre acontece. Você acabou de demonstrar aqui, com essa linha de desigualdades. Tá? Então é interessante, quer dizer, isso aqui caracteriza a função convexa e tem uma interpretação geométrica, como você está vendo. Para todo x entre a e b, a secante ax, que é essa aqui, tem inclinação menor do que a secante AB, que é essa aqui, tem inclinação menor que a secante AB, e esta, por sua vez, tem inclinação menor do que a secante XB, que é essa aqui. Então, veja, e por que ele está falando de inclinação? Porque justamente essas divisões aqui, essas razões, f de B menos f de A sobre B menos A, é a inclinação dessa reta aqui. Né? F de x menos f de A sobre x menos A. F de x menos f de A, que é isso aqui, dividido por x menos A, que é isso aqui. Inclinação da secante a x. Então, são as inclinações que estão aparecendo aqui. Por isso mesmo que ele disse essa frase. Bom, aí vem um primeiro teorema aqui. Vamos ver, acho que esse aqui dá tempo da gente discutir a demonstração. Depois tem corolário, depois tem esse teorema grandão aqui. Vai começar a vir os teoremas, tá? Enfim, vamos dar uma continuada aqui, né, para render um pouco mais. Então, o primeiro teorema, se uma função é convexa no intervalo... Bom, antes do teorema, vocês pegaram bem esse conceito da convexidade? Vocês querem perguntar ou comentar alguma coisa da convexidade? Vocês pegaram bem o conceito, a ideia ali, o gráfico? O que vocês acharam? Vamos ver se o pessoal reage. Tranquilo. Luísa Prigol Yang. Não, tá legal. Então eu vou continuar aqui. Então vamos para o teorema. Se F... Depois eu vou passar uma atividade aqui para vocês. Você sabe que lá no IMA tem uma professora que mexe muito com essa questão da convexidade ligada à teoria de otimização, que é a professora Rúbia. Acho que vocês conhecem ela, né? E eu escrevi um artiguinho junto com ela. Tá certo? Só que infelizmente o artigo foi rejeitado. A gente tinha feito para a revista do professor de matemática. Mas depois eu vou discutir o que a gente fez no artigo aqui com vocês. A gente relacionou essa ideia de convexidade, como eu estou explicando aí para vocês das funções, com a ideia de médias. Por exemplo, você tem a média aritmética, que é como eu calculo a média de vocês aqui na matéria, mas você tem também a média geométrica, você tem também a média harmônica e tem também a média quadrática. E nós utilizamos o conceito de função convexa para provar desigualdades dessas médias. Qual média que é menor do que a outra? Por exemplo, média aritmética vai ser menor ou igual que um outro tipo de média, ou a geométrica é menor do que a quadrática. E a gente estabeleceu toda a relação entre as médias, qual que é menor que qual que é maior que qual, só utilizando funções convexas. Aí fica uma provocaçãozinha para vocês pensarem a respeito disso. Então, comecem a pensar. Comecem buscando, depois da aula, porque isso depois pode virar até um exercício na prova. Comece pensando, depois da aula, pesquisando na internet, esses 4 tipos de média, para você entender como é que funciona a fórmula delas. Média aritmética, média geométrica, média harmônica e média quadrática. Esses 4 tipos. Tá? E aí, primeiro vai acostumando com a fórmula das médias. E aí também já vai acostumando paralelamente com a ideia de função convexa, que eu estou passando para vocês agora. E depois comecem a pensar o seguinte: como que eu poderia relacionar uma coisa com a outra? Como que eu poderia utilizar as funções convexas, que estou estudando agora em análise, com esses 4 tipos de média, no sentido de mostrar qual que é menor ou igual que a outra. Porque você vê que convexidade já logo puxou aqui desigualdade para cima da gente. A ideia é de uma coisa menor ou igual que a outra. Um gráfico de uma função menor ou igual que uma secante. Então, como que eu relaciono a função convexa, quer dizer, essas desigualdades, criando relações entre esses 4 tipos de média: aritmética, geométrica, harmônica e quadrática. Tá certo? Então, vou transmutar esse artiguinho numa atividade com vocês. Tá legal? Então, vamos pensando nisso aí, já estou dando uma dica. Mas vamos voltar aqui para o teorema. Teorema, vamos ver aqui. Teorema, esse teorema aqui, ele diz o seguinte, ele é o teorema 3, né? Ele diz,
se uma função de em R é convexa no intervalo I, f, dois pontos, de em R, convexa em I. Convexa em I. Ótimo. Então, existem as derivadas laterais em todo ponto interior. Olha só, você vê, esse negócio de convexidade, realmente, às vezes você tira uns resultados que você não imagina. Né? Quer dizer, só pelo fato da função ser convexa num intervalo, já é certeza que existem ambas as derivadas laterais em todo ponto C pertencente a I. Percebe o que eu estou falando aqui? É um negócio, é um negócio forte, você entendeu? É um negócio forte. Então, na minha opinião, né? Mas tudo bem, mas vamos terminar de escrever aqui. A função convexa assim, então, existem as derivadas laterais em todo ponto C pertencente a I. Existem f' menos, né? Não, mais. F' mais de C e f' menos de C para todo ponto C pertencente a I. Para todo C pertencente ao interior do intervalo I. Olha que bacana esse resultado. Vamos ver a demonstração aqui. Demonstração. Esse aqui eu estou vendo que não é tão longo, né? Dá para a gente dar uma explorada aqui, sim. Bom, em virtude das observações feitas acima, tudo isso que a gente teve vendo das funções convexas, note que essa função é monótona não decrescente no intervalo. Tá, vamos explicar isso aqui. Primeiro vamos escrever a função. Ele vai querer dizer que essa função aqui é monótona não decrescente, quer dizer, ela não decresce, ela só estabiliza ou cresce. Ou, para você pensar mais facilmente, é uma função que só pode crescer, ela não pode diminuir. Tá? Que função? φc de x. Vamos escrever isso aqui. Observe a função φc de x. Ela é igual f de x menos f de c, f de x menos f de c, dividido por x menos c. Vamos interpretar o que significa essa função aqui. Essa função, ela significa uma inclinação de reta. Mas de qual reta? Uma reta que seria assim, né? Fazer aqui um esbocinho rápido aqui, ó. Você estaria aqui a função, né? Estaria aqui a função, beleza? Mais ou menos como aquela ali que a gente fez no GeoGebra. E você tem uma reta aqui que está indo de um certo ponto C, e aqui você tem um ponto X. Aqui você tem um ponto X, tá? Então tá aqui, CF de C, XF de X, e aqui tem a reta. Então é isso aqui, né? É isso aqui. E veja só, eu já coloquei de propósito uma função convexa aqui, para você perceber o seguinte, não tem como, né? Aí é melhor o GeoGebra para você ver, não tem como ela decrescer. Então, olha só. Por exemplo, vamos supor que seja essa aqui, ó. Vamos supor que o Azinho é o C, e o X é o X mesmo. Veja bem, eu começo aqui, ó. Eu vou andando para a direita. Olha o que vai acontecendo com a inclinação desse negócio aqui. Quer ver? Vou colocar uma reta aqui em cima dele para você ver. Ué, pode pegar, em vez de colocar uma reta em cima, já vou pegar esse mesmo aqui, ó. Fixa sua atenção no azul. Fixa sua atenção no segmento azul. Eu já coloquei uma reta aqui em cima dele, que é essa reta aqui, ó. Essa reta, como que você faz para ver aqui o coeficiente angular dela? O coeficiente angular dela é esse, não é esse menos 0,62, mas porque infelizmente aqui não ficou a fórmula, teria que passar o x para o outro lado e dividir por 4,64, né? Mas você pode perceber que esse número aqui vai só aumentar, você quer ver só? Vamos ver ali, ó, conforme eu for indo para a direita, né? Olha lá, olha lá. Vocês estão vendo ali? 34, 40, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,91 em módulo, né? Ele está aumentando em módulo. Vamos pensar assim. O que tem a ver esse número aqui? Ele tem a ver com o coeficiente angular. Olha lá, com a inclinação. O que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte, ó. Conforme você vai indo aqui o ponto para a direita, o B,
o coeficiente, a inclinação do segmento azul só aumenta. Só aumenta. Deixa eu pegar ali o laranja para mostrar também para vocês. Ó. Imagina esse laranjinha aqui. Ó. Primeiro vamos chegar ali para cá. Então vamos dizer, você começa daqui. Esse Azinho aqui seria o C, o X é o X mesmo, aqui dessa função. O C, quem na figura ali, quem está fazendo o papel do C é aquele ponto Azinho. E o X é o X mesmo. O que vai acontecendo conforme eu vou para frente? Você não vai para a esquerda para ver se uma função é crescente. Você vai para a direita para ver se ela é crescente ou decrescente. Vou para a direita aqui. O que vai acontecendo com o segmentinho ali? Ó? É que ali ele está muito pequeno, não dá para ver. Talvez se eu der um zoom, né? Vamos dar um zoom ali. Vamos dar um zoom aqui nessa figura. Isso. Aqui, ó. Olha lá, já está aumentando a inclinação dele. É que está muito pequeno ali, não dá para ver. Agora vai começar a ver melhor, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Só aumenta. Não tem jeito, né? Deixa eu puxar esse ponto para cá. Porque você pode estar com dúvida que nessa parte aqui que a função está diminuindo, né? Não adianta, mesmo na parte que a função diminuindo, ele já está crescendo ali a inclinação, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Quero que você veja que mesmo na parte que a função está decrescendo, a inclinação do laranjinha já está aumentando ali, ó. A inclinação dele já está aumentando ali, ó. Já está aumentando. A função está caindo, mas a inclinação dele já está aumentando. E continua aumentando conforme eu venho para cá. É mais fácil de ver a inclinação dele aumentando aqui na parte que a função está crescente. Claro. Mas mesmo na parte que ela está decrescente, a inclinação dele já está aumentando ali. Opa. Mesmo na parte que a função está decrescente, a inclinação dele já está aumentando. Olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. A função está decrescente aqui, mas olha a inclinação dele aumentando. Olha a inclinação aumentando. E foi embora. Então, por que eu estou fazendo isso com tanto detalhe aqui para vocês? Para vocês, para todos nós, né, eu e vocês, a gente aceitar essa frase que ele disse aqui, ó. Em virtude das observações feitas acima, a função, essa aqui que significa a inclinação da secante, isso aqui é a inclinação da secante, é monótona não decrescente, ela não decresce, como você viu ali na figura. Mesmo aqui na parte onde a função está decrescente, você vai arrastando o ponto para a direita aqui, a inclinação da secante já está aumentando. Tá? Não tem como, é consequência aqui da convexidade. Tá? Bom, tudo bem, então aceitamos essa frase. Vamos escrever aqui na lousa. Φc de x, Φc de x, Φc de x é monótona, não decrescente. Não decrescente. Tá lá. Monótona não decrescente. Ok. Claro que, por hipótese do teorema, a função é convexa, né? Então, é aquilo ali que eu te mostrei na figura. No intervalo, bom, o domínio dela, aí, por que ele botou assim? Aquela história. Você tem que pegar um ponto para frente do C. Lembra que o que significa I interseção C mais infinito? Significa que o ponto X que você está pegando aqui tem que estar dentro desses dois conjuntos. Tem que estar dentro do I, porque ele é o domínio da função f, você vai colocar o x aqui dentro da f, então ele tem que estar no domínio da f. E por que C mais infinito? Porque se você falar que o x está em C mais infinito, isso significa que o x está para frente do C. Ele está do C até o mais infinito, sem contar o próprio C, porque está aberto aqui. Então ele está maior, isso aqui significa x maior que C. Né? Então, você falar que o domínio da função, φc é igual a um certo conjunto J, que é igual, deixa eu abaixar aqui, que é igual a I interseção C até mais infinito, isso é a mesma coisa que você falar que, isso equivale a você falar que x pertence a I e x é maior do que C. Pronto. Domínio igual ao da FC é o J, que é I interseção C mais infinito. Isso equivale a dizer que para o x está no domínio, x pertence a I e x é maior do que C. Repara que quando eu fui fazer lá a simulação da inclinação da secante crescendo,
Aliás, tem um outro jeito de você ver que ela cresce indo para a direita. Acabei de perceber aqui. É vendo que ela só decresce quando você vai para a esquerda. Porque esse aqui seria o filme passado ao contrário, né? Você vê ela crescendo para cá. Por que isso acontece? Porque você vê que ela só decresce para cá. Ela nunca aumenta. Olha lá. Você está vendo a mesma coisa, de dois jeitos diferentes. Mas, enfim, você percebe que para mostrar isso para vocês, eu peguei valores de x. Lembra que eu falei, o Azinho representa o C. Eu peguei valores de x que estão sempre para a direita do C, que é o Azinho aqui no caso. Né? Então, é por isso que ele enfatizou aquele I interseção C mais infinito, que é para você ficar sempre restrito a isso aqui, ó, para dar certo. Né? Porque se você for para lá, aí talvez não dê certo, não sei, né? Porque você tem que fazer a conta dessa forma aqui. Bom, então, beleza, tá aqui, só para explicar essa parte aqui da demonstração. Então, beleza, a função monótona não decrescente no intervalo e interseção C mais infinito, tudo bem. Além disso, como C é um ponto interior do domínio, com certeza existe um outro Azinho pertencente ao domínio que é menor do que C. Isso com certeza, pelo fato dele ser... Lembra que ponto interior, lá do capítulo 5 do semestre passado, nós já estamos no 9, né? Cap 9. No capítulo 5, semestre passado, a gente viu que ponto interior é um ponto que existe um intervalo, uma vizinhança dele, um intervalo em torno dele, que está inteiro contido no conjunto. Então, o C pertencer aí é uma coisa. Se pertencer a interior de I, significa que tem toda uma vizinhança para a esquerda e para a direita aqui do C, que está toda dentro do I. Com certeza, então, vai ter um A dentro do I que está menor do que C. Aliás, teria também um maior. Né? Bom, ponto interior, beleza. Como C é ponto interior, existe um A pertencente a I, tal que A é menor do que C. Isso é certeza. Vamos até registrar isso aqui. Como C, lá na hipótese, né, do teorema tinha isso aí. C pertence a interior, está lá na hipótese, no enunciado do teorema. Como C pertence a interior de I, isso implica que o C, que existe, isso implica que existe Azinho pertencente a I, tal que Azinho é menor do que C. Ah, beleza. Estou concordando até agora com essa demonstração, tudo que ele falou. Portanto, φC de x é maior ou igual... vamos escrever isso aqui, vamos pensar nisso. Portanto, φC de x... O que é o φC de x? φC de x é f de x menos f de c sobre x menos c. φC de x, que é igual... Vou até copiar a fórmula aqui para a gente pensar melhor. Agora eu já gelei aqui. φC de... Que desigualdade é aquela ali? F de x menos f de c sobre x menos c, ele diz que é maior ou igual que f de a menos f de c, f de a, olha isso aqui, menos f de c, dividido por a menos c, né? A menos c. A menos c. Para todo x pertencente a j. Ainda tem mais essa. Para todo x pertencente a esse j aqui, ó. I interseção C mais infinito. Ou seja, para todo x no domínio da f que seja maior do que C. Tá? Então vamos pensar nisso aqui. De onde que o cara tirou isso? Primeiro lugar, por hipótese desse teorema, a f é convexa. Por hipótese desse teorema, a f é convexa. Que eu me lembre, numa função convexa, vale essa linha de desigualdades aqui. Vale essa linha de desigualdades aqui. Tá? Então, nós estamos... Lembra que eu falei que o Azinho ali na figura representa o C? Então, se eu pegar um x maior do que o C, que é exatamente o que ele falou ali para a gente, né? Para a gente considerar o x maior do que o C, porque o x está nesse intervalo j, porque o j é I interseção C mais infinito. Então, se o x está aqui dentro, o x é maior que C. Se o x é maior do que o C, será que vai valer essa desigualdade aqui? Vamos comparar com aquela do livro. X é maior do que A. X é maior do que A. Então, o que dá para falar aqui? F de x menos f de A, que seria o Czinho aqui, f de x menos f de C, dividido por x menos C, é menor ou igual que f de B menos f de C
sobre B menos C. Vamos comparar com o que a gente tem na lousa. F de x menos f de c sobre x menos c, aqui ele botou maior igual, hein? Que f de A. Ah, mas está diferente do lado de cá também, né? Do lado de cá não está f de B menos f de C, né? Veja que o B, aqui no caso, seria maior do que o C, né? F de B menos F de C. Aqui no caso ele colocou F de A menos F de C. O A aqui não é que nem o B ali seria no livro, que o B seria maior do que o A e, portanto, maior do que o C. Aqui o A é menor do que o C. Então aqui que está provavelmente a jogada. Quer dizer, a gente teria que de algum modo destrinchar aqui essa. Vamos fazer uma comparação ali com aquela desigualdade do livro, né? Vamos pensar aqui. Ou talvez fazer uma figura. Talvez uma figura ajude também a gente a ver. Vamos fazer a figura. Porque daí esse aqui vai virar inclinação de reta, de reta secante, né? Aí fica mais fácil de ver. Vamos ver aqui. Imagina que eu tenho que colocar uma funçãozinha convexa aqui, né? Deixa eu fazer aqui assim, né? Mais ou menos, para dar a ideia de uma convexidade. Eu sei que o A está para baixo do C, o X está para cima do C. Então eu estou numa situação assim. O A está aqui, o C está mais ou menos aqui, assim, vamos pegar aqui o C, e o X está para cá. É uma situação aqui assim, vamos interpretar geometricamente. Aí deixa eu pegar uma outra cor aqui, vamos pegar essa cor aqui, pronto. O que seria... eu vou pegar esse C mais para a direita ali, para ficar melhor a figura, calma aí, senão vai ficar muito confuso aqui. Deixa eu pegar um C um pouco mais para a direita aqui, pegar o C aqui mais ou menos. O C tem que estar para a direita do A, C está aqui. O X tem que estar para a direita do C. Então, pega o X aqui assim. X. Ótimo. O que é f de x menos f de c dividido por x menos c? É isso aqui. É a inclinação dessa secante. Tá? Deixa eu fazer ela mais para cá. Essa é a secante aqui, ó. Essa secante, ela tem inclinação dada por f de x menos f de c, que é esse tanto aqui, né? Vou fazer um desenho aqui. O que é esse tanto aqui? Esse de pé, esse vertical, é o f de x menos o f de c. F de x menos f de c. E o que é esse aqui na horizontal? É x menos c. Obviamente, x menos c. Então, o que é isso aqui? É a inclinação dessa secante. Agora, o que é f de A menos f de C dividido por A menos C? Você poderia multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Se você multiplicar em cima e embaixo por menos 1, porque não altera a fração, fica f de C menos f de A, que fica mais fácil de ver aqui na figura. F de C menos f de A dividido por C menos A. O que é o f de C menos f de A? Ele seria esse tanto aqui, quer ver? Esse tanto aqui. Esse aqui é o f... Opa! Esse aqui, esse vertical, é o f de C menos f de A. E o que é o C menos A? É esse horizontal aqui. Então, o que é esse dividido por esse? É a inclinação dessa reta secante aqui. Turma, na minha visão, está muito claro que vale essa desigualdade. Essa inclinação dessa aqui, que é essa aqui, né? Sei lá, como é que eu vou indicar aqui? É aqui, vou colocar nessa cor aqui, laranja. Essa inclinação aqui dessa reta secante é essa razão aqui, e essa inclinação dessa reta secante aqui que eu já fiz nessa cor é essa aqui. E de fato eu vejo que essa laranja está bem mais inclinada do que essa aqui. Tá? Então estou tentando fazer um gráfico aqui para a gente se convencer dessa desigualdade. Eu já fiquei bem, já aceitei, legal isso aqui. Realmente tem essa desigualdade. φc de x é maior ou igual que isso aqui. Tá certo? Vamos ver se o pessoal aceitou a minha explicação aqui. Vocês acompanharam esse desenho que eu fiz? Vocês aceitaram ou não? Será que tem algum campeão ainda assistindo, ainda acompanhando? Vocês aceitaram a minha explicação ali? Eu também. Natália Mayumi, Emanuele, aí, valeu. Yeah! Valeu, muito obrigado.
Então é isso aqui. Bom, vamos voltar para o livro então para fechar essa demonstração. Então, beleza. Em virtude das observações acima, temos que isso aqui é monótona não decrescente. Ok. O domínio dela tem que ser isso. Ok. Como C é ponto interior, tem um A menor que C. Ok. ΦC de x é maior ou igual que isso aqui. Acabamos de ver no desenho para todo x. Perfeito. Acabamos de ver que isso aí é real mesmo. Vale. Vale essa ideia. Φc de x, vamos registrar aqui. A gente chegou à conclusão, então, que a Φc de x, portanto, acabamos de aceitar que Φc de x é igual a, perdão, é maior ou igual que f de a, vou escrever igual ele colocou no livro, menos f de c, dividido por a menos c. A menos c, perfeito. Tudo bem, para todo x pertencente a j. Agora, assim, essa função φc de j em R é limitada inferiormente. Sim, porque você veja só, não tem x aqui nesse negócio. É tudo constante. F de A é constante, F de C é constante, A menos C é constante. Constante dividido por constante dá constante. Então você chega à conclusão que a φ de C, φc de x, a função φc de x para qualquer x do domínio é maior ou igual que uma constante. Então ela é limitada inferiormente. Olha só o raciocínio dele, está voltando lá no capítulo 6, que estava baseado no capítulo 3, no limite de sequência. Uma função que é monótona não crescente, não, perdão, monótona não decrescente, ela só estabiliza ou cresce, né? Limitada inferiormente. Limitada inferiormente. Logo, existe o limite à direita. Existe o limite à direita, f' mais de... Bom, quem que é... Bom, aí tem mais coisa envolvida aqui. Quem que é o limite para ser... limite x tendendo a ser pela direita, φc de x. Né? Aí você tem que se lembrar do nosso próprio, do capítulo anterior, capítulo 8, que se você fizer limite para x tendendo a ser pela direita nessa divisão aqui, é justamente a definição de derivada lateral, né? De derivada pela direita. Esse raciocínio é análogo para a esquerda, né? Mas vamos fazer o da direita aqui. Limite para x tendendo a ser pela direita seria derivada lateral à direita. Aí tem que voltar ali no capítulo 8, aproveitar que ele está aberto aqui, ó. Já vou mostrar para vocês aqui, só para lembrar. E a gente volta daqui a pouco na questão de ser limitada. Né? Então, o que acontece? Olha só. Olha aqui, cadê? Deixa que eu já te mostro aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o limite da derivada, x tendendo a A, f de x menos f de A sobre x menos A. Se você botar um maisinho aqui no A, limite para x tendendo a A pela direita, aí vira, essa mesma expressão vira derivada f' mais, derivada pela direita. Se você puser um menos, limite para x tendendo a A pela esquerda, vira derivada pela esquerda. Ele até fala aqui das derivadas laterais, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, o f' mais A é o limite para x tendendo a mais do que de x. O que é o que de x? É exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é o que de x. Ele até acho que diz aqui embaixo, né? Não, não diz, mas isso aqui... Não, diz na introdução, né? Na introdução aqui, ó, o que de x. O que de x é isso aqui, ó. F de x menos f de A sobre x menos A. Então, só para relembrar, né, para a gente não confundir o que a gente está fazendo, a derivada à direita é simplesmente o limite para A, f' mais, derivada à direita, é o limite x tendendo a mais do que de x. Só que esse q de x é justamente isso aqui, é o φc de x. Então, o limite para x tendendo a ser pela direita, φc de x, é o f' mais. A questão é, esse limite existe? Aí entra o que ele provou antes. Então, são dois problemas aqui. O primeiro, acho que já resolvi, né? Isso aqui é a derivada pela direita. Só você voltar no capítulo 8. Não é à toa que ele montou o φc de x com essa fórmula aqui. Ele montou, na verdade, esse φc de x já com a fórmula do q de x, daquele quociente de Newton. Né? Agora, então o limite xc mais é derivada pela direita, não da φ, da f, né? Da f. Tudo bem. Bom, f, e aqui o φc no lugar do q.
φc está fazendo papel do quê aqui? Agora, por que que existe esse limite? Logo, existe o limite. Porque ele mostrou que a função é limitada inferiormente. Ele mostrou que a função é limitada inferiormente. Veja bem, tem uma jogada de raciocínio nisso aqui. Você vai falar, professor, mas a função é monótona não decrescente. Ela só estabiliza ou cresce. Ela só estabiliza ou cresce conforme o x se desloca para a direita. Mas se você voltar ao filme, o x vindo da direita para a esquerda, que é exatamente o que acontece aqui, ó, o x vem da direita para a esquerda. Ele está x tendendo a C+, né? Aqui praticamente acabou aqui, a tem um espaço aqui, ó. O que ele está fazendo aqui é o seguinte, x tende a C+. Então é o seguinte, ó. Você está fazendo uma situação assim, aqui é o C, aqui é o C. O que é x tendendo a C pela direita? O x está vindo por aqui, ó. Os valores de x. Eles estão vindo por aqui. X está vindo para cá. Isso que é tender pela direita. Derivada lateral à direita. Então, está vindo aqui os x. Ó. Pá, 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 pá. Então, se a função não fosse limitada inferiormente, você teria um problema. Porque ela poderia explodir para menos infinito aqui. E aí tipo, você não é mais certeza que tem esse limite, entendeu? Mas a função é limitada inferiormente. Olha só, limitada inferiormente. Então, é certeza que ela não vai, esse φc não vai explodir para menos infinito, conforme você estiver tendendo a C pela direita. Tá legal? Conforme você estiver tendendo a C pela direita. Não tem como. Tá? Agora, você vai falar, pô, mas poderia explodir para mais infinito, em vez de explodir para menos infinito. Não, para mais infinito também não vai explodir por causa do monótono não decrescente. Né? Imagina que isso aqui você está vindo pela direita e a função explode para mais infinito. Então significa que ela está decrescendo aqui nesse trecho. Só que você já viu antes que ela é monótona não decrescente. Então ela não vai explodir para mais infinito. Por causa dessa primeira questão aqui que a gente viu. Ah, e por que não vai explodir para menos infinito, conforme eu estiver tendendo aqui para C pela direita? Porque você acabou de ver que ela é limitada inferiormente. Que a gente até discutiu a desigualdade ali. Então, quer dizer, monótona não decrescente não deixa ela explodir para infinito. Mais infinito. Limitada inferiormente não deixa ela explodir para menos infinito. Então, existe o limite para x tendendo a C pela direita da φ de C. Mas, por definição, esse limite é a derivada pela direita da função. Raciocínio análogo, deixo como exercício para vocês a derivada pela esquerda. Tá certo? Então, acabou. Está demonstrado aqui o teorema. Se uma função a gente fez o f' mais, aí vocês fazem o f' menos, tá? Se uma função é convexa no intervalo i, então existem as derivadas laterais. Então, pelo que eu entendi da linha de raciocínio dele aqui que eu estou passando para vocês, é o seguinte: você define essa φc de x, que é o quociente de Newton. Fx menos f de c sobre x menos c. Está preparadinho para calcular uma derivada. Tanto pela direita quanto pela esquerda. É a mesma função. Aí você primeiro observa que ela é monótona não decrescente. Eu mostrei lá no gráfico para vocês. Ótimo. Ela só estabiliza ou cresce. Ela não decresce. E conforme o x desloca para a direita. Né? E ela, aqui depois, analisando lá as desigualdades, a gente percebeu que ela também é limitada inferiormente. Então, qual é a conclusão? A hora que você toma aqui um limite pela direita, limite para x tendendo a C pela direita, C+, que o x vem vindo pela direita, são esses pontinhos aqui numa função que não que não pode, ela só cresce. Então, ela não pode ter esse comportamento aqui de estar decrescendo, vindo aqui assim, ela não pode ter isso. Então, consequência, você está tendendo o x vindo pela direita, ele não vai explodir para infinito, nunca, porque ela não decresceu. Tá? Também você provou que ela é limitada inferiormente, então ela não pode ir decrescendo para sempre, aqui e explodir para menos infinito. Não pode nem explodir para lá, nem explodir para cá, então o limite existe. Tá certo? Essa que foi a lógica dele nessa demonstração. E funcionou, ele conseguiu provar que existe esse limite, e por definição esse limite é a derivada direita, no ponto C. Tá legal? Bom, só comentar aqui esse corolário, que eu acho que vale a pena, já está no finalzinho da aula, ele nem coloca a demonstração, né? Ele diz assim, olha, corolário, uma função convexa
f dois pontos de em R é contínua em todo ponto interior ao intervalo I. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque tinha realmente uma... Veja, se você tem aqui as duas derivadas laterais existindo no ponto, e a função ainda por cima é convexa, isso aqui seria um exercício interessante, dá para a gente tirar que ela é contínua, entendeu? Mas eu não quero nem comentar a demonstração aqui agora, eu queria comentar essa observação. Olha só, f dois pontos de 0, 1 em R, intervalo fechado, 0, 1, definida por f de 0, essa observação dele aqui talvez seja mais interessante do que a gente discutir a demonstração agora. Na próxima aula eu falo da demonstração, começo a aula fazendo, que nem eu comecei hoje fazendo a do fórmula de Taylor, eu começo a próxima aula fazendo essa aí. Mas deixa só eu pegar aqui rapidinho uma lousa nova, quero só salvar aqui, ó. Eu não vou esquecer dessa vez de colocar a camada, aqui ó, camada. Isso. Eu queria só comentar essa observação, porque ela tem a ver com esse corolário. Olha só, imagina que você tem uma função f dois pontos de 0, 1 em R, em reais, definida por f de 0 igual a 1, f de 0 igual a 1, ela está definida desde aqui do 0 até o 1, intervalo fechado. Intervalo fechado. F de 0 é 1. F de 0 igual a 1. Digamos que está aqui, 1. E f de x é igual a 0 para todo o restante. Todo o restante, aqui bola aberta, né? E em todo o restante a função vale 0. Está aqui, bola fechada aqui também. Olha bem como é essa função. Pergunta para vocês, essa função é convexa? Ela é convexa pelo seguinte, olha só a situação. Se você traçar secantes, ó, olha como é que são as secantes. O gráfico da função não está sempre para baixo da secante? Olha só, olha que interessante isso aqui. Ó. Isso aqui que eu estou colocando são secantes, tá? Então, olha só. E se você traçar a secante aqui, de um ponto aqui até um ponto aqui mesmo? Bom, é menor ou igual lá na desigualdade, né? A desigualdade que a gente viu era assim, f de x menor ou igual que azão mais b menos a sobre b menos a x menos azinho, né? Menor ou igual. Então aqui está valendo também, certo? A função está menor ou igual. Bom, então vamos ver o que ele fala aqui. Essa função é convexa, porém descontínua. Você está vendo? Por que ele colocou essa observação? Como é que a gente relaciona com corolário? Olha, presta atenção nesse corolário. Uma função f de R convexa é contínua em todo ponto interior. Você está percebendo? Em todo ponto é contínua nos pontos interiores. Onde é que está a descontinuidade? Está justamente aqui no zero. O zero é um ponto interior do intervalo. Note que zero não pertence ao interior do intervalo fechado. Aí é CAP5, né? O zero não pertence ao interior do intervalo fechado 0, 1. Então, isso aqui não contradiz. Ele já colocou assim, quando ele escreveu essa frase aqui, observe, ele estava pensando assim, vai ter algum aluno espertinho que vai falar isso aqui. Função convexa contínua? E aqui, ó, imagina uma função que é f de 0, 1 em R, tal que f de x é igual a 1 se o x for igual a 0, e f de x é igual a 0 caso contrário. Se x for maior que 0 e menor ou igual que 1. Imagina que eu estou nessa situação aqui dessa função. A função é convexa, porque eu traço aqui as secantes, o gráfico da função está sempre menor ou igual que a secante. Então ela é uma função convexa. Porém, ela é descontínua. Então ele já colocou o contra-exemplo e já explicou. Quer dizer, não falou aqui, né, o que eu falei. Convexa, porém descontínua no ponto zero. Faltou só ele observar. Note que o zero não pertence ao interior. Então, isso aqui não é contra-exemplo para o corolário. Porque o corolário diz que a função convexa vai ser contínua em todo ponto interior ao intervalo. E zero, ela é descontínua no zero, que não é interior. Então, muito bacana esse corolário. Agora, ela é corolário disso aqui, né?
E aí a gente precisaria fazer uma demonstraçãozinha. Não vou fazer agora, que já aqui pelo meu relógio são 9h10, tá? Mas na próxima aula a gente começa a discutir. Vamos marcar esse ponto de entrada na próxima aula, a discussão da demonstração desse corolário, e na sequência nós vamos ter que fazer a demonstração desse teorema aqui, ó, tá certo? Desse teorema aqui, que já vai relacionar a função convexa com mais coisas. E não deixem de pensar na questão das médias. Olha só, vou dar uma dica para vocês. Esse aqui é importantíssimo para otimização, né? Para otimização, para funções convexas, né? Uma função 2 vezes derivável no intervalo é convexa, se e somente se a segunda derivada é maior ou igual que zero. Esse aqui a gente... para função derivável, eu acho que é o modo mais fácil e direto de você provar que ela é convexa. Função 2 vezes derivável. Você calcula a segunda derivada e vê que é maior ou igual que zero. Se e somente se a função é convexa. Porque tem a ver com a concavidade. Nós vamos discutir também função côncava, a concavidade. Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Tá, tem que fazer isso aqui também. Isso aqui, ó. Lembra que eu falei das médias? Olha só. Olha só. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. É isso aqui que eu quero. Esse aqui já fez um caso que a gente vai ver. Já está feito aqui, ó. Esta é a clássica desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. Olha aqui, a média geométrica é menor ou igual, de n números, né, x1 até xn, é menor ou igual que a média aritmética de n números. Aqui você tem uma ideia de como que ele usou a convexidade de qual função? Da função exponencial. Já tinha parado para pensar nisso? A função exponencial é convexa. Olha quantas funções você conhece que são convexas, né? E você nunca nem tinha parado para pensar. Então, usando a convexidade da função exponencial, ele conseguiu provar essa desigualdade entre média aritmética e média geométrica. Agora, eu vou querer trabalhar com outras médias também, tudo usando convexidade, tá? Então, pensem nisso também para a próxima aula. Não sei se vai dar tempo de chegar aqui na próxima aula, mas já vão pensando nessa questão. Bom, eu vou encerrar a gravação por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa qualquer coisa